serviço a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 4 e no versículo 10, e depois Hebreus 6:10. Estes são os dois versículos que vamos começar a nossa meditação nesta manhã. 1 de Pedro 4:10 e Hebreus 6:10. Os irmãos já encontraram? Quem encontrou diz amém, quem não encontrou diz misericórdia, que é para eu esperar mais um bocadinho. Já encontraram todos? Não houve nenhuma misericórdia, vou ler. Cada um está a falar a crentes. O apóstolo Pedro está a falar para crentes, para salvos, para homens e mulheres de Deus. Cada um exerça o quê? O dom que recebeu para servir os... a minha versão diz para servir-se dos outros. A vossa o que é que diz? Servir os outros, não é servir-te dos outros, está bem? A Bíblia é clara. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. E agora vem a segunda parte. O que é que pede desse que recebeu o dom? Administrando de qualquer maneira. Li mal. Administrando fielmente. O que é uma pessoa fiel? É uma pessoa que, de acordo com aquilo que recebeu, é aquilo que vai dar, sem retirar nem acrescentar. É uma pessoa que é totalmente imparcial, mas que procura guardar aquilo que recebeu de uma maneira digna, com toda a dignidade. E agora vem outra palavra, administrando. Nós muitas vezes pensamos que a palavra administrar tem a ver somente com dinheiro. É mentira. Nós devemos ser bons administradores do nosso tempo, dos nossos dons, dos nossos talentos, de qualquer coisa que Deus nos deu. Nós devemos ser todos o quê? Bons administradores. Há pessoas que só, quando se fala de administração, é logo o dinheiro. E aqui nem tem a ver com o dinheiro. Eu também devo administrar bem o dinheiro. Mas aqui está a falar de dons. O que é um dom? É algo que você recebeu. É algo que eu recebi, não porque eu mereça, mas porque Deus é bom. E Deus dá. Deus dá. Deus dá. E não dá porque eu mereça. Dá porque Ele é Deus. Dá porque Ele é bom. Dá porque Ele quer. Dá porque Ele deseja. E dá porque Ele quer que eu, através dos dons que Ele me dá, que não são meus, eu possa abençoar os outros. Então, meu irmão, qualquer dom que tu tenhas, lembra-te disto. Deus deu-te para tu abençoares quem? Os outros. O dom, em primeiro lugar, não é para me abençoar a mim. É para eu abençoar os outros. Para eu não ser egoísta. Deus nunca foi egoísta. Deus não gosta dos egoístas. Deus não está querendo que o homem seja egoísta, mas pelo contrário, Deus quer que o homem saiba compartilhar, que o homem possa, em comunhão uns com os outros, possamos dar o melhor que Ele nos tem dado. Porque há uma coisa, nenhum de nós tem algo que Deus não tenha dado. Há muitas pessoas que são muito orgulhosas. E eu fico tão triste quando vejo pessoas a expressar o seu orgulho de uma forma às vezes até muito... Eu não queria, tenho que ter cuidado com as palavras às vezes. Eu sou muito aberto, às vezes digo assim uma palavra mais forte e alguém pode entender mal. Não, irmãos, Deus, tudo o que me deu a mim e a vocês, nunca é para a minha glória, nunca é para eu ficar vaidoso, nunca é para eu criar soberba em mim, ou autossuficiência, ou pensar que eu sou melhor do que os outros, porque Deus nunca nos deu nada para isso. Mas deu-nos sempre para abençoar os outros. O outro dia fiquei triste. Eu de vez em quando fico triste por aquilo que leio. Às vezes apetecia-me pegar lá naquele chicote que o Senhor tinha lá no templo. Não era bater nas pessoas, isso não.
mas era partir os pratos todos. E outro dia, a sério, fiquei mal e ainda estou. Uma pessoa que até conheço, e dava-se títulos a ela própria, títulos pomposos, e atrevia-se a dizer o seguinte: um dos melhores, eu não vou dizer o sítio, porque de tal região, era uma região grande, onde eu sei que lá existem milhares de pregadores. E glória a Deus por isso. Milhares de homens e mulheres que estão a desenvolver o seu ministério dado por Deus e que não fazem isso porque querem que o nome de Jesus seja exaltado e glorificado sobre todo o nome. E é triste e lamentável quando eu me quero considerar o melhor ou o bom perante os outros, quando a minha Bíblia e a vossa também nos diz que aquele que se exaltar será, e aquele que pensar que é o primeiro será o último. Então, irmãos, nós não temos nenhum motivo para nos gloriar em nós mesmos, a não ser gloriarmos no Senhor. Aquele que se gloriar, diz a Bíblia, glorie-se em saber que eu sou Deus e Senhor sobre todas as coisas. Então, a ordem que temos da parte de Deus é gloriar-nos apenas em Jesus. Meu irmão, não te glories em ti mesmo. Paulo Branco, não te glories em ti mesmo. Nós, os seres humanos, somos complicados. Eu não disse vocês, nós. Não ouvi nenhum amém. Então sou eu só que sou complicado, vocês não são, porque não disseram amém. Nós somos complicados. E às vezes, meus irmãos, Deus tem que ter muita paciência conosco. E há outros que é a mulher que tem que ter paciência com eles, e há outros que é o homem que tem que ter paciência com a mulher, e há outra que os pais têm que ter paciência com os filhos, há outros que os filhos têm que ter paciência com os pais. Isto é tremendo. Mas paciência que não nos falte. Cada um exerce o dom que recebeu. Então, o que é que tens tu que seja teu? O que é que eu tenho que seja meu? Aquilo que é um dom que Deus me deu, nunca será meu. Será sempre de Deus. E eu fico tão triste quando há pessoas que pegam naquilo que Deus lhes deu para se subirem nas costas ou nos ombros, ou onde seja dos outros. Quando nenhum de nós o deveria fazer jamais. Porque o que recebeu foi do Senhor. Sabem para quê? Para dar toda a glória e toda a honra ao único que é digno. Ao único que é digno de ser louvado e adorado, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Não existe uma só forma, não existe um só dom. Eu posso ter um dom, tu tens outro, tu tens outro, tu tens outro, tens outro. Alguns até podem ser parecidos, mas todos eles são necessários na igreja do Senhor. E todos eles foram dados pelo Senhor para a edificação, para a bênção da sua igreja. É lamentável quando há pessoas que usam os dons de Deus para se aproveitarem dos outros. Os dons de Deus somente servem para edificar a igreja. Amém? Para edificar a igreja. Então, irmãos, tenhamos muito cuidado quando nós estamos a usar os dons. Hebreus 6:10 diz: Deus não é injusto. Estamos todos de acordo? Deus não é injusto. E agora, Ele não se esquecerá de quê? Do trabalho de vocês. Na minha igreja não me valorizam. Até pode ser verdade. Mas há um que te valoriza, chama-se Deus. Mas eu agora quero aproveitar uma coisa. Eu quero, como pastor da igreja, agradecer a todos aqueles que estão aqui, que estão a servir a Deus nas diferentes áreas da igreja. E quero dizer isto, sem vocês seria impossível fazer o trabalho que se está a fazer, mas sobretudo sem Deus é que não fazíamos nada. Mas cada um irmão, cada irmã que serve a Deus nas diferentes áreas, e neste momento há irmãos, nós estamos aqui, mas há irmãos que estão escondidos atrás, não estão escondidos com vergonha, estão escondidos a trabalhar noutras funções. Temos irmãos porteiros, temos irmãos no som, temos irmãos no multimédia, temos muita gente que está a fazer coisas fantásticas para nós podermos estar aqui. Obrigado, meus irmãos. Obrigado por todos aqueles que trabalham e colaboram
na obra de Deus. Sem vocês era impossível, porque a igreja somos todos nós. Igreja não são os líderes, irmãos. Igreja somos todos nós. Todos nós formamos a igreja, o corpo de Cristo. Porque a igreja não é nenhuma elite. A igreja não é nenhum corpo separado. A igreja é constituída por muitos membros. Todos eles têm diferentes funções, mas todas elas são dirigidas pela cabeça, e a cabeça continua a ser Jesus Cristo, que é o Senhor da sua igreja. Amém? Então diz, Deus não é injusto. Nós encontramos muita injustiça neste mundo. Provavelmente alguns de nós já fomos objeto de injustiça. Injustiça é algo que se comete todos os dias. Diferentes formas, umas mais agravadas, outras menos agravadas, mas injustiça há em todo lado, infelizmente. Mas diz que Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Então, meu irmão, minha irmã, sente-te incluído neste versículo, nesta manhã. Não fiques de fora, não deixes que o inimigo diga que não serves para nada, que não prestas para nada, porque essa é uma das mentiras do diabo, para desanimar, para trazer frustração, para trazer dor ao coração, porque nós sabemos que há um que sempre vai valorizar, e esse é o mais importante, é Deus. E sabem, eu posso fazer muita coisa, se não for feita para Deus não tem valor nenhum. Vocês podem fazer muita coisa, se não for para Deus não tem valor nenhum. Vocês lembram-se que Jesus falou acerca daquele que se punha lá nas esquinas a orar? E orava apontando os outros. Eu não sou como aquele, eu não sou como o outro, eu não faço isto, eu não faço... Mas eu faço o que tu queres. E o Senhor Jesus teve que chamar de hipócrita. E valorizou aquele que disse, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Esse sim foi sincero. Esse sim foi autêntico. Esse sim foi real. Olhou para ele mesmo e viu a necessidade que tinha de Deus na sua vida. E a cada dia nós temos que olhar para Deus e ver a necessidade que temos dele. Sem Ele, nada somos. Sem Ele, nada podemos fazer. Então, eu quero dizer que servir a Deus é um privilégio. Amém. Quantos podem comigo levantar a mão dizendo servir a Deus é um privilégio? Amém. Servir a Deus é um privilégio. Especialmente nós, seres humanos, por quem Deus deu o seu Filho para nos resgatar, para nos salvar e para nos dar a vida eterna. Se Deus nos deu tudo isto e muito mais, o que é que nós não devemos dar ao Senhor? Ou porque não damos nada? Vocês sabem que há hoje uma teoria, e em muitas igrejas infelizmente existe isso, que há uma preocupação desmedida pelo dinheiro das pessoas. É por isso, irmãos, que esta igreja, em primeiro lugar, sempre diz, quem não quiser dar, não dê nada, porque você quando dá uma coisa forçada, para Deus não tem valor nenhum. Até vamos dizer, para a igreja até servia, mas o ensino estava errado, se eu não ensinar corretamente. E o que a minha Bíblia diz, você também, que Deus ama aquele que dá com alegria. Você deu com tristeza, não dê, por favor, porque depois você vai ficar muito triste. E Deus não precisa do dinheiro dos tristes. Deus não precisa do meu dinheiro, é uma verdade. A obra de Deus precisa. Nós estamos aqui neste espaço, porquê? Porque já um dia foi comprado, obras, constantemente está-se a fazer, há tanta coisa. E nós, os que amamos a Deus e a sua obra, contribuímos. Ou por obrigação. Não, a mim nunca me puseram uma pistola na cabeça para eu dar. E também não fazemos como alguns que dizem assim, estão a levantar a coleta, um põe e o outro diz, eu não tenho nada para dar. E diz, então tire lá da coleta. E a pessoa pensou, olha, já ganhei o dia, põe lá com a mão, agora volta a dar. Pronto, já deu. Eu não digo quem é que faz isso, né? Mas já ouvi que uma igreja por aí fez isso. Mas cuidado com essas coisas. Se você não tem nada para dar, não se sinta mal no nosso meio. Você não é obrigado a dar nada. Deus está mais preocupado com a sua vida que com o seu dinheiro.
Deus está mais preocupado consigo do que com o seu dinheiro. Acredite, esta igreja está mais preocupada com as pessoas que com o dinheiro que as pessoas possam dar. Porque o Deus que eu conheço é o Deus que sempre fará milagres. E eu poderia falar toda a manhã de milagres, nos quais já queríamos abrir isto, queríamos fazer aquilo, não tínhamos. E Deus providenciou através dos seus corvos, através dos seus milagres, porque Deus continua a ser Deus de milagres. Os irmãos lembram-se quando foi o laranjeiro? Não tínhamos, não conseguíamos, era difícil, parecia impossível. Graças a Deus está lá. Porquê? Porque muitos irmãos ajudaram, abençoaram, e foi possível. E eu podia falar aqui de toda a vida desta igreja, que tem sido milagre atrás de milagre, atrás de milagre. E os irmãos nunca ouviram ninguém aqui mais que 2 minutos dizer, vamos dar uma oferta. Sabe porquê? Porque eu não acredito nessa de que se tu não dás, vais para o inferno. Se tu não dás, já não, Deus não está contigo. Desculpe, isso não prego, porque não acredito nisso. Deus conhece o coração e a sinceridade de cada um, e é aí que nós devemos atuar sempre. Claro, em amor. Mas eu também nunca gostei se uma pessoa não pode sentir-se frustrada, porque não pode. Mas eu acredito em Deus de milagres. Eu acredito que aquele Deus que fez com que aquela viúva desse tudo o que tinha, e certamente Deus não a desamparou, a Bíblia não diz muito, mas o exemplo dela ficou lá, para mostrar a nós que até uma pequena moeda de uma viúva na igreja do Senhor tem uma grande importância. Louvado seja o seu nome. Então, se Deus nos deu tudo, o que é que nós estamos a dar a Deus? Podemos dar? Podemos. Podemos dar o nosso serviço, os nossos talentos, parte da nossa profissão. Eu conheço irmãos que têm estado em África, por exemplo, que são enfermeiros, médicos, construtores, e dizem, eu vou dar 15 dias das minhas férias para ir a um país necessitado e ajudar. Eu lembro-me praticamente quando a Roménia começou a ser um país democrático, que vieram irmãos nossos de várias partes, na altura eu estava na Espanha, médicos, enfermeiros, depois na Guiné-Conakry também, outra equipa de, até operações médicos realizaram na Guiné Equatorial, desculpa, não foi Conakry. Irmãos nossos na fé que deram 15 dias de férias. Era a sua profissão, era o seu trabalho, para abençoar os outros a custo zero. Pagaram até as suas viagens, pelo prazer de irem a esses países servir ao Senhor. Então, irmãos, nós temos que entender que servir a Deus é de várias formas. Desde o limpar a casa de oração, desde o ajudar em qualquer área da igreja. E graças a Deus, porque há muitas áreas. Temos áreas sociais, temos áreas espirituais, temos áreas práticas, tanta área. E se você quer servir em alguma área, fale com os pastores. Olha, eu tenho esta vocação, eu tenho este dom, gostaria de servir, estou aqui disponível para servir. Não estamos a falar todo o tempo, com algum tempo que você possa dar a Deus. É um privilégio podermos servir a Deus. Meus irmãos e irmãs que já hoje estão a servir a Deus, obrigado. Que Deus vos continue a abençoar e a ajudar e a fortalecer. Também nós, é verdade, podemos ajudar através das nossas ofertas. Nós não teríamos missionários nem missões se não fossem as ofertas dos fiéis. E sabe uma coisa? A igreja nunca sobreviveu com o dinheiro dos ricos. A igreja sobrevive com o dinheiro dos fiéis. Se você é rico e fiel, glória a Deus. Mas se você é rico e não é fiel, não serve de nada. Se você é pobre e é fiel, glória a Deus. É com a fidelidade, irmãos. Não é o dinheiro que faz as coisas. É a nossa fidelidade colocada nas mãos de Deus. Vocês lembram-se quando Jesus disse aos discípulos sobre aquela multidão que o seguia: dai-lhes voz de comer. A equação foi muito má para eles. É impossível. Começaram a contar 3.000 homens, e não estavam as mulheres e as crianças. E finalmente apareceu o lanche de um menino.
Não sei se o menino comia muito ou comia pouco, mas mesmo que o menino comesse muito, o lanche não seria muito grande. O lanche sempre seria pequenino em relação à multidão que lá estava. E agora imaginem Jesus a dizer aos seus discípulos: dai-lhes vós de comer. Primeira coisa, não temos dinheiro. Moramos longe para ir buscar comida à aldeia. Era só impedimentos. E quantas vezes nós inventamos impedimentos para não fazer a vontade de Deus? Ah, Senhor, estou muito ocupado. Ah, Senhor, não posso isto. Ah, Senhor, não posso aquilo. Ah, Senhor, não posso aquilo outro. O ser humano, quando quer, tem sempre uma desculpa. Até nós conhecemos as desculpas, todos. Quando nós queremos, temos uma coleção fantástica de desculpas. Mas já sabiam uma coisa, é que Deus conhece as nossas desculpas. E quando Deus nos chama para fazer, é porque Ele quer abençoar-nos e ajudar-nos a fazer. Outra coisa também, nós vemos isso na Bíblia, é quando você diz: eu não posso, eu não sei, eu tenho medo, eu tenho vergonha, tenho medo de fracassar, eu não consigo. Para Deus essa palavra não consigo não existe. Não existe. Você, em nome de Jesus, sempre consegue. Em nome de Jesus é possível. Em nome de Jesus nós alcançaremos. Sabe porquê? Porque maior é aquele que está connosco que aquele que está no mundo. E o Deus que prometeu estar connosco todos os dias até à consumação dos séculos, até hoje nunca fez folga. Até hoje nunca tirou um feriado. Até hoje não parou uma só hora de velar por nós e fazer com que a sua palavra se cumpra. Nós sim precisamos de descansar, e ainda bem que descansamos. Senão, isto começa a funcionar mal. Mas Deus não precisa de descansar. Apesar que Ele ensinou-nos inclusive a descansar. 6 dias trabalharás e depois descansarás. Não se agarrem ao sábado, que vocês podem descansar no outro dia, está bem? Os judaizantes estão aí muito agarrados, sábado, e depois quando os discípulos do Senhor comeram no dia de sábado, ficaram chateados. E depois isto cria hipocrisia. Você já viu o que é eu ter uma profissão que é imprescindível, num domingo estar em funcionamento, e eu digo: eu não posso fazê-lo, porque Deus não quer que o faça. Não, você pode buscar outro dia e descansar. Quando Deus está a dar estes mandamentos, o que Deus está a dizer ao ser humano, ao homem e à mulher, é que nós temos a obrigação de descansar. Não é o importante que seja o sábado ou o domingo, nós devemos descansar, porque nós não fomos feitos para ser máquinas. Cuidado com aquele que não trabalha para comer, come para trabalhar, não é? E há gente que é fuinha para trabalhar, só que quer ganhar tudo e depois perdeu tudo. Não tira um descanso, não tira um momento, não tira, é só trabalhar. Uma calminha aí. Pelo menos dê um tempo à família, tenha um tempo com o Senhor, que é muito importante. Então servir a Deus é um grande privilégio. Amém? Servir a Deus é um grande privilégio. Olha, se Deus me cobrasse pelo ar que eu respiro, estava pior que a EDP. Ao final do mês não chegava o ordenado que eu ganho, nem o vosso. Já viu? Eu respiro 24 horas ao dia, eletricidade consumo muito menos e a gente paga bem aqui. Deus não me cobra o ar que eu respiro, nem a vocês. Deus não cobra a saúde que você tem, porque se está aqui, em relação aos que estão hospitalizados, você e eu temos melhor saúde. Não é? Podemos até estar um bocadinho mal, mas não valorizamos estas coisas que Deus deu. O pão nosso de cada dia. Não, tanta coisa que Deus nos dá e às vezes não valorizamos, só nos damos conta quando perdemos. E sabe, Deus quer que nós sejamos sábios e que saibamos ser bons mordomos, bons dispenseiros, que sabemos administrar todas as coisas muito bem. Jesus disse aos seus discípulos em João, capítulo 15, versículo 16 a 18: não me escolhestes vós a mim. Por favor, pense nisto. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós.
Não foi o homem que escolheu Deus, foi Deus que escolheu aproximar-se do homem através do seu Filho Jesus Cristo, porque Deus ama o homem, Deus quer ter comunhão com o homem, Deus quer que o homem fale com Ele, Deus quer que o homem tenha um relacionamento com Ele, como pai para filho e filho para pai. É isto que Deus quer de cada um de nós, porque Ele é o nosso Pai Celestial. Eu não tenho medo de Deus. É bom que você não tenha medo de Deus. É bom que você veja Deus como um pai. Há pessoas que por causa da religião tradicional ficam com uma imagem de Deus muito feia. Como se Deus seja alguém com uma cara de mau, com uma grande... Eu sou do norte, não posso dizer a palavra aqui no sul. Deixa-me lá ver agora que eu não me lembro, diga outra e esqueço-me desta. Com grande pau na mão... Vocês sabem alguns o que é que eu ia dizer. Com grande pau na mão para dar cacetada àqueles que falham. Há gente que pensa que Deus é assim. Deus está assim lá no alto. Estás tu aí, falhaste, já vais levar. Pumba. Tu também. Pumba. Então as pessoas fazem uma ideia de um Deus mau. E depois ainda pintam aqueles quadros feíssimos, não é? De um diabo com muito feio. Quando o diabo não era tão feio. Diz que era uma personagem bela. O problema do diabo não é na cara do diabo. O problema do diabo é aquilo que ele é. Tentador, mau, ok? Não pensem que o diabo vai aparecer aí de chifres e de rabo para vos assustar. Os demónios às vezes aparecem em coisas raras, os demónios. Agora o diabo não é tão feio como alguns o pintam. Por isso é que são enganados. Se você visse entrar todos os dias que é uma tentação, você visse um fulano com os grandes chifres, um grande rabo, muito feio diante de si, você fugia, nem aceitava o que ele dizia. Mas ele pinta bem a história, ele aparece como um anjo de luz, ele diz coisas fantásticas para enganá-lo a si e a mim, se puder. Cuidado com aqueles que veem o diabo como o Dante e outros assim, os pintores da antiguidade, que querem ver um diabo à maneira de que eles imaginaram. O diabo é real. Também não pense que não é. É real. Mas há uma coisa, o meu Jesus tem todo o poder. O diabo não é omnisciente, nem omnipotente, nem omnipresente. O único que é omnisciente, omnipotente e omnipresente é o Deus que está aqui, em espírito e em verdade. A Ele seja a glória para todo sempre. E se Deus é por nós, quem será contra nós? O diabo não está em toda a parte. O diabo manifesta através dos seus demónios. Esses sim estão espalhados em todo o mundo. O único que conhece os pensamentos do seu coração é Deus. O diabo não sabe os pensamentos que estão no seu coração. Ele manda, muitas vezes, dardos inflamados para a sua mente, pensando que você os aceitou. Mas você e eu, em nome de Jesus, temos que os rejeitar. Para trás de mim, Satanás! Para trás de mim! Tu não tens mais poder nem autoridade sobre a minha vida, porque Jesus pagou um alto preço por mim, por ti, na cruz do Calvário, e a Ele a glória e a honra para todo sempre. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E o que é que Ele fez? Vos nomeei. Vos nomeei. Dei-vos uma missão. Para quê? Para que vades e deis fruto. E mais, e o vosso fruto permaneça. Cuidado, não é só dar fruto. É fazer com que o fruto permaneça na vida daqueles que experimentam Deus como Senhor e Salvador. A fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. E agora Ele diz algo: isto vos mando, que vos ameis. Quem? Pastor, a mim ninguém me ama. E você ama? Você ama? O amor é mútuo. Eu amo, você ama.
Você quer ser amado, mas você não quer amar. Isso não está na Bíblia, desculpe. Na minha Bíblia está que o amor é mútuo. Mas eu amo 20%, não chega. Pelo menos ame 50% e a outra parte 50%. O ideal é 100% cada um. Isso é o ideal. E sabe uma coisa, nós na vida cristã temos sempre que buscar o ideal. E o ideal é mutuamente. E sabe uma coisa, a experiência tem-me dito isto. Quem mais se queixa da falta de amor é quem menos ama. E eu digo isto com muita seriedade e com consciência daquilo que eu estou a dizer. Quem mais critica a falta de amor nos outros, geralmente é quem não ama. Só está à espera de receber. Parece o cego de Jericó. Dá. E há crentes que só querem. Então e você não dá nada? Você não dá amor, mas quer receber amor. Você não dá amizade, mas quer receber amizade. Você não dá nada, mas quer receber. É que não oraram por mim. Pois não. Foi como um dia uma pessoa já está na glória, disse: pastor, meu marido morreu e não havia lá nenhum crente. E depois, não, irmã, a essa hora estavam todos a trabalhar. E era verdade. Vocês sabem que em Portugal só tem dispensa quem é familiar. Agora é interessante que eu depois pensei, mas eu nunca vi esta mulher no funeral dos outros irmãos todos que já partiram, nem dos familiares, mas que morei. Depois disse-lhe um dia, sabes, eu às vezes sou um desbocado do caneco. E eu disse: irmã, não tenho nenhuma moral para estar a falar. A irmã nunca havia em funeral de ninguém, nem em velório de ninguém. E agora a irmã está a exigir dos outros. Tenha, mas é vergonha na cara, bem. Bom, se você não faz, se você não dá, não exija dos outros. Eu estou certo, se você telefona àqueles irmãos que estão doentes, se você se preocupa com os outros a quem você chama, vão se preocupar consigo. Então nós temos que servir mutuamente. Agora, há coisas que acontecem, olha, por exemplo, uma lição aqui, há aqui irmãos que eu gostaria, de coração, que nos cumprimentássemos todos uns aos outros. Eu vou fazê-lo para a porta daqui a bocado, mas era bom que todos aqui se cumprimentassem. Porque alguns saem e ninguém os cumprimenta. Mas também há alguns que saem a fugir porque não querem cumprimentar. Não, já não é comigo, porque comigo já acertaram as contas. Os que vêm por detrás já me vieram dizer o porquê. Não é porque têm pressa para ir para o trabalho, que alguns ainda vão trabalhar. Mas, irmãos, é bom que nós nos cumprimentemos todos uns aos outros. Por favor, você não fique isolado aqui na igreja. Converse com alguém, fale com alguém. Há sempre... Uma igreja grande é difícil, eu sei. Mas é possível quando todos queremos. Agora, se você não quer falar com ninguém, é difícil. Se eu pergunto: quem é? Estou aqui. Pois está, se não estivesse aqui, eu não dizia quem é. Então, irmãos, vamos fazer a nossa parte. Você está ao lado de uma pessoa que não tem Bíblia. Abra a sua Bíblia e mostra à pessoa que está ao lado, se não tem, para acompanhar. Amém? Amém. As canções, graças a Deus, é fácil porque são projetadas ali. Já não precisa de pôr o inário, nem os corinhos. Já ajuda. Mas vamos, irmãos, continuar a ser a família que somos, preocupando-nos uns com os outros. Isto vos mando, que vos ameis. É um mandamento. Que vos ameis uns aos outros. E agora diz: se o mundo vos aborrece, pastor, você se soubesse o que é lá em casa, se soubesse o que é lá na escola, na universidade, no trabalho. Jesus responde: se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Aí você está à espera de aplauso e aprovação sempre, não vai ser assim. Mas ainda bem que Deus é o nosso Senhor, Deus é o nosso Salvador. Ele sim que está connosco todos os dias até o final dos séculos. E há uma certeza que eu tenho: Ele estará comigo. E Ele está comigo. Não apenas nos dias maus, não apenas nos dias bons, Ele está comigo sempre. Eu posso não ter a sensibilidade para dar-me conta que Ele está comigo, mas Ele vai lá estar.
O problema não é ele, o problema sou eu, é você. Porque às vezes é você que não está sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. Às vezes sou eu que não estou sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. Mas Deus quer falar conosco. Deus quer levantar-nos, edificar-nos. Porque Ele tem prazer em abençoar os seus filhos, irmãos. Não esqueçamos que o amor de Deus é tão grande que vai muito além da minha negatividade. E sabe, todos nós quando queremos ser negativos... Mas o Senhor manda-nos alegrar. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Alegre-se no Senhor. Faça boa cara. Ria-se. Até gasta menos músculos. Está provado. Eu não estudo os ossos de ninguém, nem os músculos. Mas os especialistas nos músculos e ossos e tudo isso, diz que a tristeza envelhece os ossos, veja lá. Todos querem ter ossos melhores? Vamos alegrar-nos no Senhor. Uma boa terapia. Então é por isso que servir a Deus é um privilégio. Sem dúvida, sem Deus nada podemos fazer. E uma vez que somos conscientes da sua chamada, devemos tomar forças nele e devemos servi-lo com todo o nosso amor, com toda a nossa dedicação. É por isso que Paulo, escrevendo à igreja aos Coríntios, no primeira carta, capítulo 15, versículo 10, dizia: mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, e Paulo acrescenta, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo sabia colocar Deus no seu devido lugar. Paulo sabia sempre dar a glória a Deus. Há muita gente que às vezes não dá a glória a Deus devida. Belisca, rouba, toma para si parte ou toda a glória que deveria ser para o Senhor. Por favor, irmãos, por favor, Paulo, não roubes a glória a Deus. Não tiremos aquilo que é de Deus. Saibamos sempre dar a Deus toda a glória e toda a honra. Há uma coisa que Deus não comparte conosco. É o aspecto da sua glória. Porque, irmãos, quando nós damos toda a glória e honra a Deus, nós mesmos somos abençoados. Porque ao estar a dar a Deus o que é de Deus, Deus continua a abençoar-nos. Se roubamos a glória a Deus, nós não vamos ser abençoados. Então, servir a Deus é uma bênção. Eu gosto muito daquele versículo e vou rapidamente, que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. E reparem bem neste versículo. Diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Repare bem neste texto, é um texto muito forte. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A primeira palavra é tesouro. O que é isto do tesouro? Isto está num contexto. O contexto aqui é aquilo que Deus nos deu, é o ministério. É aquilo que o Senhor nos entregou. Portanto, não é nosso. Foi Deus quem deu. Depois nós temos também que ver aqui uma coisa que foi Deus que trouxe a riqueza do céu à terra. Não é a riqueza da terra para o céu. Não. Deus trouxe as riquezas do céu para nos dar a nós aqui na terra. Veja o grande amor de Deus, já entendeu? O que são os dons? São a riqueza do céu. O que é o Espírito Santo? É a riqueza do céu. O que são os ministérios? É a riqueza do céu. Ou seja, Deus tem tudo isso e dá aos homens. E não dá porque os homens são melhores, ou porque os homens não falharam, porque nós poderíamos estudar a vida de Pedro, poderíamos estudar a vida de outros homens que falharam, que fizeram coisas, mas por causa de Deus, Ele deu ministérios, Ele deu dons e continua a dar. Depois,
Quem são os vasos de barro? Somos nós. Deus compara-nos não a vasos de ferro, é interessante, não de bronze, não de ouro. Ele compara-nos com o pior material que existe. E quando eu digo o pior, estou-me a referir naquele sentido de se partir. Os irmãos provavelmente têm em casa quantos copos de vidro já partiram, não é? Eu não sei quantos, já parti bastantes. Nunca os contei. Todas as semanas provavelmente algum se parte. Se for de ferro, não vai partir. O que é que tu és e eu sou? Vasos de barro. Sabe porque é que Deus deu isto aos vasos de barro? Para terem cuidado. Eu sem o oleiro, para já não seria nada, vocês também não. E depois eu tenho que me lembrar sempre da minha humanidade. Eu não sou Deus, desculpem. Ai, pastores que se armam em Deus, vice-deus, são tudo e mais alguma coisa. Nós aqui somos servos. Eu e vocês que estão aí, somos todos servos. Com diferentes funções, é verdade. Uns com as mesmas, é verdade. Mas nunca deixamos de ser vasos de barro. Sabe para quê? Para que a glória não seja nossa. A glória seja de Deus. O importante é aquilo que Deus pôs em nós. É o seu Espírito. Esse é que é importante. Eu, se não fosse Deus, eu não sou nada, vocês não são nada. Porque a riqueza está nele, a bênção está nele, não está naquilo que eu sou ou tenho. Eu não tenho nada, vocês não têm nada. Para quê? Para que não nos roubemos a glória para nós. Mas saibamos sempre levar a glória a Deus. Deus está-te a usar numa área específica, dá glória a Deus. Deus está-te a usar na outra, dá glória a Deus. Mas tudo o que façamos seja para a glória de Deus, amém? Para que o nome do Senhor seja honrado, glorificado, exaltado, acima de qualquer nome. Deus conhece a minha debilidade, a minha fragilidade, a minha fraqueza, a minha doença. Porque eu sou um vaso de barro. E você pensa que é o quê? Um vaso de ouro? Um vaso de ferro? De bronze? Você é como eu. Somos vasos de barro. Se não fosse Deus em nós, estaríamos perdidos. Se não fosse Deus em nós, estávamos condenados para toda a eternidade. Não haveria esperança. Não haveria futuro. Seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Mas por causa da excelência de Deus em nós, aleluia! Eu sou filho de Deus, tu és filho de Deus, filha de Deus. Louva e exalta o nome do Senhor, porque Deus te fez seu filho ao que crê no seu nome. A terceira frase é: a excelência do poder seja de Deus e não dos homens. A excelência do poder. Eu sou melhor do que tu. Isso é o que o diabo diz ao homem. E o homem acredita. Aqui nenhum de nós é melhor que ninguém. O único que é melhor é Deus. Cuidado quando você pensa que é. Uma coisa é você pensar, outra coisa é ser. Duas coisas totalmente diferentes. Há gente que pensa muita coisa. O homem é livre para pensar o que quiser. Seja mentira, seja verdade. É melhor que você pense a verdade. Porque assim não anda enganado. Não anda enganada. Pense, e a Bíblia diz: os pensamentos de Deus não são os vossos pensamentos e vice-versa. Nós temos que alinhar o nosso pensamento com o pensamento de Deus. E para alinhar o nosso pensamento com o pensamento de Deus, nós necessitamos da palavra. Amém. Porque acham que Deus deixou a palavra para nos fazer sábios para a vida eterna. E esta vida também. Eu sem a palavra, eu não sabia nada. Vocês não sabiam nada. Onde é que eu encontro a vontade de Deus para a humanidade, para a minha vida? É aqui. Porquê é que vocês acham que as pessoas que não acreditam em Deus têm medo desta palavra? Porque não serve? Ao contrário, é porque serve. É porque produz muita coisa no coração do homem. Porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir. E o ouvir. A palavra de Deus. Há gente que tem muito medo. Por isso queimam, rasgam, estragam e dizem que isto não serve para nada. Eu aquelas coisas que não servem ponho-as para o lixo, nem lhe faço caso, nem falo delas. Mas eles metem-se com esta palavra. Porquê? Porque ela é eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 fios.
chega até a alma, chega ao interior do homem e consegue mudar a vida do homem. Sabe porquê? Porque ela é a palavra de Deus. Nenhuma palavra faz o que esta palavra pode fazer. Então, a virtude que Deus deposita nos seus filhos, conforme a sua vontade e graça. Então temos que ver, eu sou um vaso de barro, mas Deus deposita em mim coisas segundo a sua vontade, para a sua glória, para a sua honra e para servir os outros. Meu irmão, minha irmã, disponibilize-se para fazer mais pela obra de Deus. Esteja disposto, esteja disposta a fazer mais alguma coisa. E há uma coisa que você pode começar a fazer já amanhã. Sim? Não sabia. Sim. E não tenho que ir a um curso? Não. E posso fazer? Pode. Fale do amor de Jesus àquele que está ao seu lado. Fala ao seu colega de trabalho, de escola, de universidade, vizinho, amigo. Não faça como as falsas testemunhas de Jeová que parecem papagaios. Não, conta a sua vida, conta a sua experiência, usa as suas palavras e diga: Deus ama-te, estou a orar por ti. Se puder, ofereça-lhe uma revista. Olha, leva hoje uma revista, ofereça-lhe uma revista. Ofereça-lhe uma Bíblia. Ofereça. Há muita maneira. E como já disse na igreja, ainda há lugares disponíveis para muita gente trabalhar. É só querermos trabalhar. Temos muitas áreas onde cada um, até com os seus talentos, os seus dons, a sua profissão, pode servir a Deus. Se estamos dispostos em servir a Deus, sempre há uma disponibilidade.